marido, né? Qual é o seu nome? Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Gente boa, meu nome é Davi Marcos. Xará. Regina, você que trouxe o casal aí? Não, desculpa, tá do ladinho dela ali. Então apresenta aí pra gente, Luciano, por favor. Andressa e Maicon. Andressa e Maicon. E o? João Pedro. Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoá-los, sintam-se bem aqui entre nós. Regina, seja bem-vinda, viu? A senhora está aí do ladinho, eu achei que estão bem acompanhados. Gente, vamos abrir nossas Bíblias. Os demais visitantes que estão aqui, não é a primeira vez, nós temos costume aqui na igreja apresentar as pessoas quando vêm pela primeira vez. Vocês já não são mais visitantes de primeira jornada. Sejam bem-vindos também. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Nós temos pregado os 7 pecados capitais e hoje nós estamos no antepenúltimo. Aquele pecado que tem como exemplo algumas figuras. Por exemplo, vou falar aqui, já vai vir na sua cabeça. Um baiano. Entende? Às vezes a nossa sociedade cria uns rótulos. Baiano, lembro que Garfield. Digita lá no Google preguiça, você vai ver uma quantidade enorme de frases do Garfield, interessantíssimas, irônicas. O Garfield diz assim: quem nunca jogou a sandália no interruptor não sabe o que é preguiça. Porque eu não queria levantar da cama para vai apagar o interruptor. E tem outras engraçadíssimas. Hoje a gente vai falar da preguiça. Esse pecado que parece ser tão simples, tão banal, mas que tem por trás dele uma coisa muito séria. Eclesiastes 9, a partir do verso 7 até o verso 12. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe saborosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, nós pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê discernimento, no entendimento, na interpretação, na compreensão da Tua Palavra. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
Na época do Império, aqui no Brasil, nós vivemos na chamada Nova República. Começamos lá com o período pré-colonial, que foi de 1500 a 1532. Depois teve o período da colonização. Depois desse período teve lá o Primeiro Império, Dom Pedro I, o Segundo Império, Dom Pedro II. Entre um e outro teve o período chamado regencial, porque Dom Pedro II ainda era Pedrinho quando Dom Pedro I foi embora para Portugal. O pai dele, Dom João VI, tinha falecido e ele foi assumir o trono. E aí teve então esse período regencial, e na época do Segundo Império, aqui no Brasil, enquanto ainda existia escravidão, as mulheres daqueles homens que tinham algum recurso ou bons recursos, essas mulheres elas eram rodeadas de escravas e elas não faziam absolutamente nada. O que elas não faziam? Nada. Como assim nada? Nada. Para vocês terem noção, essas mulheres, elas sequer, fazia parte do costume da época, mas gerou o que gerou. Elas sequer apanhavam um copo de água, mesmo que a jarra estivesse na mesa onde ela estava sentada. Eram os escravos, e as escravas que os serviam faziam tudo. Um viajante francês que passava férias, mais especificamente no Paraná, ele relatou o seguinte no seu diário: como no resto do Brasil, aqui todo mundo trabalha o menos possível. A vida dos homens muito pobres difere pouco da dos índios selvagens. Eles só plantam o estritamente necessário para o sustento da família e passam meses inteiros embrenhados na mata. Ele viajou, foi para um outro vilarejo perto de Curitiba, e eis o que ele presenciou. O capitão Mor era obrigado a demarcar a quantidade de terra que cada um devia semear, colocando de vez em quando alguns preguiçosos na cadeia, a fim de intimidar os outros. Gente, a preguiça talvez seja o mais confuso dos 7 pecados capitais. Talvez seja aquele mais difícil de definir. O que é preguiça? Se a gente fosse perguntar aqui, nós encontraríamos definições as mais diversas. Se perguntarmos o que é ira, o que é orgulho, o que é gula, o que é avareza, talvez as respostas não sejam tão diferentes das respostas que encontraríamos para a definição de preguiça. Talvez o que vem à nossa mente imediatamente ao ouvir a palavra preguiça seja ócio. Ócio. No entanto, se preguiça fosse simplesmente ócio, como sugere esse viajante francês, era uma sociedade, ele vai dizer no outro texto, uma sociedade ociosa, uma sociedade que não gosta de trabalhar. Se preguiça fosse simplesmente ócio, por que é que ela é definida como um pecado capital? Porque pecados capitais são pecados que são ou trazem uma ameaça enorme à sociedade.
Como vimos no início dessa série de mensagens, os pecados capitais, eles são assim chamados. Um dos motivos pelos quais eles são assim chamados é porque eles são geradores de outros pecados. Eles são pais de outros pecados. Então, se fosse simplesmente ócio, que malignidade tão grande existe nesse pecado? O fato é que o ócio é apenas um pequeno sintoma desse grande pecado. Aliás, é possível, é plenamente possível que alguém trabalhe muito justamente porque é preguiçoso. Não sei se você entendeu isso. Eu vou desenvolver a ideia que você vai entender. Eu vou repetir a fala. É plenamente possível que alguém trabalhe muito justamente porque é preguiçoso. Ele se ocupa muito para não ter que enfrentar a realidade da vida. Ele corre de um lado para o outro, mas é vítima daquilo que os sociólogos e psicólogos gostam de chamar de movimento sem deslocamento. O que é um movimento sem deslocamento? É o cachorro correndo atrás do rabo. Já viu? O cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo é um correr sem sair do lugar. O preguiçoso que trabalha muito é aquele que mantém no seu trabalho uma atividade refletida. É aquela atividade mecânica, automatizada, repetitiva. É aquilo que você faz porque sempre fez e nunca se perguntou por quê. Por que eu estou fazendo isso? É aquilo que você faz e não está satisfeito com o resultado que colhe, no entanto, continua fazendo, porque você tem preguiça de pensar diferente. Você não está satisfeito com o resultado, mas continua fazendo porque não tem coragem e tem preguiça de ousar, de questionar, de inventar, de reinventar. É aquela pessoa que trabalha muito mais na linguagem moderna, ela está na sua zona de conforto. E ela não quer sair dali. E ela trabalha muito ali. Mas a preguiça não permite que ela sonhe, que ela ouse, que ela vá buscar mais, que ela corra atrás de mais. Então ela fica só ali, naquele mundinho dela ali. Preguiça se parece com aquela postura do let it be. Não sei se você me entende. É aquela postura do deixa estar, deixa acontecer, deixa ser, vamos deixar como está, que é para ver como é que fica. Na linguagem do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Essa postura é aquela atitude do tanto faz, é bom assim mesmo. Isso é preguiça. É o desistir da vida, de ir além. É um torpor insensível e constante que não espera nenhuma novidade. Gente, o preguiçoso ele não encontra motivos para ir além, para continuar ousando. Ele é pessimista, ele é um descrente com a vida, ele é um descrente com as pessoas, ele é um descrente com Deus.
Tudo que você propõe, ele diz: deixa isso para lá. Isso não vai dar certo, não. E ele coloca inúmeros problemas, inúmeras dificuldades para se fazer alguma coisa, porque ele é preguiçoso. Provérbios diz isso, que o preguiçoso diz aos seus amigos assim: tem um leão lá na rua, você vai correr perigo de sair. Ele coloca obstáculo nas coisas. Por isso que a preguiça, ela possui uma característica muito diferente dos outros pecados capitais. A preguiça, ela é um pecado de omissão e não de comissão. Ela se caracteriza pela ausência de uma atitude positiva e não pela presença de uma atitude negativa. Há um pensamento que diz assim: a preguiça é o pecado que não acredita em nada, não se preocupa com nada, não procura conhecer coisa alguma, não interfere em nada, não se alegra com nada, não ama nada, não odeia nada, não acha propósito em nada, não vive para nada, apenas permanece vivo, porque não há nada pelo que morrer. Que coisa terrível. Preguiçoso, diante da crueldade, diante da injustiça, diante da tragédia, ele dá de ombros e muda de canal. Preguiçoso, ele é insensível diante de um gesto de bondade, do nascimento de uma criança, quando ele se depara com aquelas coisas maravilhosas que Deus criou, as cataratas do Iguaçu. Sensível. O preguiçoso, ele se depara com uma bela música, com uma grande poesia, uma pintura belíssima, e ele não dá a mínima. Por quê? Ele perdeu a paixão pela vida. Ele perdeu a paixão pelo riso, pelo belo, pela alegria. Ou seja, o preguiçoso, ele é um ser indiferente para com as coisas, para com a vida, para com as pessoas, para com Deus. E se é verdade que o contrário de amor não é ódio, mas é indiferença, isso faz com que a preguiça seja a inimiga número 1 do coração de Deus, que é um coração repleto de amor. A preguiça, ela possui alguns sinônimos: prostração, letargia, apatia, indolência, lassidão, fastio, tédio. A preguiça impede ao homem de fazer o que está escrito aqui nesse texto. A preguiça, ela não deixa que o homem celebre as coisas que Deus lhe permitiu ter. A preguiça não deixa o homem gozar das coisas que estão aqui debaixo do sol. Consequências da preguiça. Primeiro, o preguiçoso, ele passa necessidades. Preguiçoso passa necessidades. Provérbios 19:15 diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente passará fome. No outro trecho de Provérbios diz: o preguiçoso não lavrará a terra por causa do inverno e mendigará no tempo da colheita. Passa necessidade. Há um provérbio da nossa sociedade que diz que
Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, muitas dádivas divinas são concedidas àquelas pessoas que trabalham. Deus concede, mas através do seu esforço, do seu suor, da sua luta, da sua labuta. Então é preciso suar, é preciso correr atrás, é preciso batalhar, é preciso dar duro diante da vida. Salomão diz em Eclesiastes 11 que quem apenas observa o vento nunca semeará. E se nunca semeará, também nunca colherá. E a consequência é que ele vai passar necessidades. Então o preguiçoso, ele não corre atrás, ele não procura, ele não busca, ele não se interessa, ele não trabalha, ele não luta. Por isso que Salomão vai dizer lá em Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e seja sábio. Todos nós aqui conhecemos a fábula da formiga e da cigarra. E tem muita gente que vive cantarolando, sonhando, idealizando, projetando, mas não faz nada, até que chega o inverno. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente passará fome. O preguiçoso passa por necessidades. Segundo, o preguiçoso, ele experimenta frustração. Provérbios 13, verso 4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja e nada alcança. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança. Milton Nascimento tem uma música que ele diz assim: longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Onde se chega assim? A lugar nenhum. Sonhando demais. O preguiçoso, ele vive desejando. Ah, se aquilo acontecesse. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena. Eu gostaria tanto que, quem dera que isso... Ele faz planos, ele imagina, ele deseja, mas não faz nada. Não realiza quase nada. No outro verso, Salomão diz assim: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Você conhece pessoas que têm os mesmos sonhos há mais de 10 anos? Você encontra com ela e ela está, há anos falando naquilo. Um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo. Vive sonhando, sonhando, sonhando. Cheias de ideais, cheias de planos, cheias de projetos, mas nunca conseguem fazer. E quando você começa a conversar, vai um pouquinho mais a fundo, você percebe a frustração. Eu vou emagrecer. Fala isso há anos. Mas aí você é culpado de 2 pecados, o de hoje e o de semana que vem, da gula. Tem preguiça, não tem disciplina.
Gente, a maior parte dos nossos sonhos não são tão complicados de serem realizados. As possibilidades, elas estão muito mais ao alcance das nossas mãos do que nós imaginamos. E o que não nos permite alcançá-los é a nossa preguiça. É aquele sentimento, aquela postura de vai dar certo não. É aquela postura de antes de chegar lá tem muitos obstáculos para eu chegar até ali, não vai dar certo não. Então o preguiçoso, ele é um frustrado. Terceira consequência da preguiça: negligência e imprudência. Eclesiastes 10:18 diz assim: por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Você conhece a expressão gambiarra? É aquele vazamento que não foi fechado direito, e aí você coloca e empurra um pano para reter aquela água. Aí vai e coloca uma fita isolante ali, ó, para segurar. É aquele telhado que não foi bem terminado e você coloca alguma coisa ali para tapar o buraco e diz assim: na próxima chuva eu dou um jeito. Aí vem a chuva, você coloca um balde ali, aí passa o tempo da chuva, você vai deixando aquilo ali. É um serviço que não foi bem terminado, e aí você dá um jeito para a vida continuar, e aí as coisas continuam ali com 1, 2, 3, 4 gambiarras, até que o teto cai de vez. Só aí é que você vai procurar uma solução. Salomão está dizendo em Eclesiastes 10: por muita preguiça se enfraquece o teto. Olha lá, ó, dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, não faz o que deve ser feito. Você já ouviu falar da fábula da preguiça? Uma história sobre 4 pessoas, 4 personagens. Quem são eles? Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. São os 4 personagens da fábula da preguiça. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. O que diz a história? Havia um grande trabalho a ser feito. E todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo. E todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. É a história da preguiça. Negligência e imprudência. E tem um detalhe: normalmente aqueles que fazem gambiarra na sua casa ou no seu serviço faz gambiarra na sua vida, faz gambiarra na alma. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. E isso é gravíssimo. Quarto, consequências da preguiça: cinismo, descrença, ceticismo. Já falei um pouco sobre isso no começo. Há um filósofo